Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja conosco. Na exposição doutrinária de hoje, nós trouxemos um tema que é bastante importante para aquele que decidiu trilhar o caminho da reforma interior, a emissão das palavras. Buscando a sua concepção no dicionário, palavra significa o som que o ser humano articula, profere, emite, com significado para comunicação, vocábulo, termo, verbo, faculdade de falar. Porém, as palavras trazem em si muito mais que o som articulado através da fala e muito mais do que um significado comunicativo. As palavras estão impregnadas de energia, da vibração, do poder mesmo daquele que profere. Aquilo que nós falamos fica plasmado no universo. E da mesma forma que uma palavra ela pode animar, curar, auxiliar, confortar, esclarecer, enaltecer, ensinar, ela também pode ferir, pode causar dor, pode diminuir a outra pessoa, pode confundir, ofender, destruir, pode desalentar. Então, quando nós trazemos este tema para a exposição doutrinária de hoje, é com o objetivo de nos convidar a refletir sobre a maneira, o propósito e o teor daquilo que nós temos proferido através das nossas palavras. Se no mundo físico nós sabemos e conseguimos sentir o efeito das palavras sobre nós, imaginemos então no campo espiritual a amplitude desses efeitos. André Luiz, o espírito André Luiz, na obra Sinal Verde, que foi psicografada por Chico Xavier, em um dos textos que tem neste livro, ele diz o seguinte: a voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Isso significa dizer que quando nós falamos, nós emitimos a nossa vibração. Então, quando falamos impulsivamente, ou quando falamos sem pensar, falamos por falar, fazendo promessas, muitas vezes, que nós sabemos que não vamos poder cumprir, porque não temos a intenção, ou simplesmente porque não podemos mesmo, nós estamos enviando àquele que nos ouve essa nossa energia, a vibração correspondente daquilo que está sendo dito. E essa energia, ela vai envolver aquele que nos ouve, auxiliando ou desalentando, criando expectativas positivas ou o desapontamento. E nesse aspecto, nós podemos destacar, principalmente nos dias de hoje, a banalização das promessas. Promessas que muitas vezes nós sabemos que jamais serão cumpridas. E aí nós estamos desconsiderando a expectativa e a esperança daquele a quem nós prometemos. Nessas ocasiões nós não costumamos perceber que aquilo que para nós talvez sejam só palavras vãs, que estão sendo ditas para agradar, para encerrar um assunto, para nos livrarmos de uma situação incômoda naquele momento, para o outro, aquele que está recebendo a promessa, essas palavras podem significar tudo.
podem ser decisivas, podem até fazer a diferença entre escolher viver ou desistir. E eu me refiro aqui a qualquer ocasião, das mais simples promessas, como, por exemplo, de brincar com os nossos filhos no final do dia, de chegar na hora marcada, de ir ao encontro que nós combinamos, de ligar para alguém, de visitar um amigo, ou de fazer alguma coisa que nós concordamos, até as grandes promessas, aquelas de grande significado. Porque é importante, eu repito, que nós tenhamos claro que situações que para nós não têm grande significado, para aquele a quem nós prometemos, certamente terá. Então, todas essas formas e propósitos com que nós usamos as palavras, elas têm consequências. E essas consequências, elas são muito maiores, muito mais significativas para aquele que fala do que para aquele a quem se fala. Elas terão resultados. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, Jesus diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. E o que Jesus quis nos dizer com essa expressão? Ele quis nos chamar a atenção para que nós nos dessemos conta dos nossos sentimentos quando nós vamos falar. Porque se as palavras estão carregadas com as nossas emoções, com a nossa vibração, nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos sentindo quando vamos falar. Então, antes de falarmos, verifiquemos o que é que nós temos no coração neste momento para ofertar. Nós temos fé? Nós temos esperança? Nós temos uma palavra de consolo? Ou nós temos uma bronca? Ou nós temos uma ofensa? O desalento? Falar nos momentos de conflito é muito perigoso. É preciso que nós aprendamos a nos calar nesses momentos. E só quando retomarmos o equilíbrio é que expressemos as nossas ideias. Existe um provérbio oriental que diz assim: há 3 coisas que não podemos voltar atrás: a flecha que foi lançada do arco, a oportunidade que perdemos e a palavra dita sem pensar. Porque nós até podemos pedir perdão, mas jamais nós vamos poder apagar aquilo que foi dito. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz assim: há palavras que ferem como a espada, mas a língua do sábio traz a cura. Aquele que usa as palavras com sabedoria, ele é capaz de muitas vezes, por meio de um conselho, do esclarecimento, curar mágoas, desfazer mal-entendidos, abrir os olhos para alguém que está desiludido, acalmar impulsos, acalentar um coração machucado. Eu tenho certeza que a maioria de nós conhece alguma situação em que alguém, mesmo sem saber, mas usando as palavras certas, ele conseguiu demover a outra pessoa de cometer um desatino,
Ou então ele ajudou a conter um impulso que traria o arrependimento mais tarde, consequências mais sérias, fazendo uso da palavra com sabedoria. E sobre isso, Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: se não for para edificar, não diga. E tem um outro ditado que é mais popular que diz assim: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. O silêncio caridoso, às vezes ele diz muito mais do que 1000 palavras. Então que nós saibamos usar as nossas palavras para curar, para confortar aqueles que sofrem, para consolar os aflitos, para esclarecer aqueles que buscam, de maneira edificante. Tem uma oração muito linda chamada Prece do Equilíbrio. E na última parte da prece diz assim: Senhor, fecha meus olhos a toda maldade, guarda minha língua de toda calúnia, que as minhas palavras sejam só de bênçãos e que eu seja tão alegre e bondosa que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença e que no decorrer dos meus dias eu não te ofenda e te revele a todos os nossos irmãos. Essa prece, ela é perfeita, principalmente nos momentos de conflito, em que às vezes nós deixamos que as palavras fluam de maneira equivocada, que vai nos trazer um grande arrependimento mais tarde. Então, vamos nos esforçar para que sempre possamos usar as nossas palavras para revelar Deus a todos aqueles que nos cercam, para curar, para consolar, para confortar, para orientar, a nós mesmos também e aos nossos companheiros de jornada. Esta foi a reflexão de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, rogando sempre que o Mestre Jesus nos abençoe e que a espiritualidade amiga emane do nosso coração e ilumine a nossa mente para que nós sempre possamos usar as nossas palavras com sabedoria. Muito obrigada.